Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema o que vem depois da vitória. Uma das ocasiões em que realmente devemos estar prevenidos contra as artimanhas do diabo é depois de termos ganho uma grande vitória. Normalmente, depois de termos crido em Deus para certas coisas se realizarem, e após termos finalmente obtido a vitória, tendemos a relaxar a nossa vigilância. E é exatamente então que o inimigo tenta entrar de mudança. Pensamos, graças a Deus, tudo deu certo. Naquela ocasião de alívio e de regozijo e de louvor a Deus, as pressões já não estão sendo aplicadas a nós e nos esquecemos de nos acautelar contra o inimigo, que ainda está andando em derredor, procurando nos devorar. Às vezes, é justamente em nossos momentos de regozijo que o inimigo entrará e nos desfechará um golpe duro, porque não estamos alertas para nos defender. A razão de não estarmos alertas é porque estamos ocupados celebrando e festejando, porque a nossa necessidade foi atendida e nos esquecemos de manter a nossa defesa. Regozijar-nos e louvar a Deus é coisa maravilhosa. Claro, devemos fazer isso, e a Bíblia assim o diz. Mas enquanto nos regozijamos, vamos colocar sentinelas, por assim dizer, para guardar o nosso território e não deixar que o inimigo entre e nos pegue desprevenidos. As promessas na palavra de Deus são como sentinelas que guardam a nossa vida. Aconteceu alguma coisa assim com o profeta Elias. Em 1 Reis 18, vemos que Elias experimentou um lapso de fé depois de uma grande vitória. Parece que não se guardou depois da sua vitória no pico da montanha, de modo que o inimigo conseguiu entrar para tentar devorá-lo. Seu lapso de fé iniciou-se quando ele começou a esperar o pior. O profeta Elias, como sabemos, subiu no Monte Carmelo com Deus e alcançou uma vitória tremenda contra os profetas de Baal. Elias ficou olhando despreocupado enquanto os profetas de Baal se cortavam, procurando persuadir o seu Deus a atendê-los. Elias zombou deles dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. Versículo 27 de 1 Reis, capítulo 18. E assim, os profetas de Baal foram gritando mais alto e se cortavam ainda mais. Elias deixou os profetas de Baal realmente agitados, porque estava revestido com o poder do Espírito e sabia que Deus estava para se revelar poderosamente em seu favor. Então Elias foi até ao altar do Senhor que tinha restaurado. Orou e o poder de Deus caiu como fogo, queimando o sacrifício e lambendo água no redo em derredor dele. Os profetas de Baal tinham orado e gritado ao seu Deus durante o dia inteiro, mas Elias orou a Deus, provavelmente dentro de 2 minutos, e se demonstrou com poder onipotente o Senhor. O Senhor se fez presente. Aqui temos Elias, esse grande homem de Deus, que acabara de chamar fogo do céu e observar em triunfo, enquanto o fogo consumia o seu sacrifício. Sacrifício este que ficara ensopado com 12 barris de água. Em seguida, Elias matou todos os profetas de Baal. Ora, essa é uma vitória tremenda sobre o inimigo, não é verdade? Quando, porém, a ímpia rainha Jezabel ficou sabendo o que Elias fizera com os profetas dela, enviou um mensageiro para lhe dizer: façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, a essas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Capítulo 19 de 1 Reis, versículo 2. O que, pois, fez esse grande homem de Deus depois de ouvir a ameaça da rainha? Lembre-se, este era o profeta que acabara de derrotar todos os profetas de Baal mediante o poder de Deus. Quando, porém, ouviu a ameaça de Jezabel, virou as costas e fugiu aterrorizado.
Isso me faz lembrar certos cristãos. Às vezes, imediatamente depois de terem tido uma vitória tremenda, aparece alguma pequena provação, e ao invés de resistirem ao inimigo e ficarem firmes na fé, a primeira coisa que fazem é colocar-se em debandada. Às vezes, depois de você ter experimentado uma grande vitória espiritual, o diabo vai te alcançar com um contragolpe. E se não estiver vigilante, você pode ser colocado em fuga. E foi exatamente assim que aconteceu com Elias. Depois da sua vitória, quando então Jezabel ameaçou a sua vida, Elias virou as costas para fugir, temendo pela sua vida. Ora, pense nisso. Elias tinha acabado de invocar fogo do céu. Para que, portanto, teria se preocupado com a rainha Jezabel? Já que Deus cuidara dele no pico da montanha, Deus não poderia cuidar dele no vale? O problema de Elias foi que não se guardou depois da vitória, de modo que começou a esperar o pior. Esperar o pior é realmente esperar que Satanás triunfe sobre Deus. Elias, portanto, fugiu para o ermo e se sentou e se lastimou. Senhor, realmente não há motivo para continuar vivo. Tira a minha vida. 1 Reis 19:4 diz: Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Mas Elias não queria realmente morrer. Se tivesse desejado morrer, poderia ter simplesmente permanecido onde estava e continuado a esperar o melhor. Então, teria morrido por certo. Por outro lado, Elias também poderia ter permanecido onde estava e ter esperado o pior. Se tivesse confiado em Deus para livrá-lo da ímpia rainha Jezabel, poderia ter andado no plano divino da vitória para a sua vida. Jezabel não poderia ter tocado nele, de modo algum. Deus poderia ter livrado Elias se ele tão somente tivesse clamado: Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, invoco-te agora, pedindo o teu poder protetor. Você sabe quem seria decapitado nesse caso? Jezabel. Deus tinha o seu plano para a vitória já elaborado. Sabia exatamente o que faria para livrar Elias. Mas em vez de permanecer na fé e esperar o melhor, Elias teve um lapso de fé e fugiu, aterrorizado. Não estava alerta contra as astúcias do inimigo. Não sabia que Satanás procuraria entrar subrepticiamente depois de uma grande vitória. E nós precisamos aprender com a experiência de Elias. No pico da montanha, todo o povo alegrou-se com Elias quando este ganhou uma grande vitória contra os profetas de Baal. Todos clamaram: Jeová é Deus. Você sabe de uma coisa? Elias esperava que todas essas pessoas se voltassem de Baal e começassem a adorar a Deus, mas não fizeram assim. Elias não tinha se preparado de antemão para receber semelhante desencorajamento, de modo que passou a sentir dó de si mesmo e começou a se queixar diante de Deus, alegando ser o único que sobrou para servir a ele. Deus deixou Elias saber que havia um remanescente de 7.000 pessoas que não tinham dobrado os joelhos para adorar Baal. 1 Reis 19, versículos 9 a 18. E nisso há uma outra lição para nós. Precisamos tomar cuidado para evitar confiança demasiada em nossas próprias vitórias. Podemos começar a pensar: não há nada que possa me vencer. Ora, em certo sentido, isto é verdade. Nada poderá vencê-lo enquanto você permanecer na palavra de Deus e se fixar nele a sua fé. Enquanto Deus, e não você, estiver fazendo a obra, você não poderá ser vencido pelo inimigo. É verdade que somos vencedores, mas só somos vencedores enquanto estamos em Cristo. Se, por outro lado, começarmos a jactar-nos em nós mesmos, teremos graves problemas. Todas as vezes que você ganha uma batalha contra o inimigo pela fé, realmente não foi você quem venceu sozinho o inimigo, nem quem ganhou a vitória com as suas próprias forças. Você simplesmente deixou que aquele que é maior,
que está dentro de você, tome controle da situação e ganhe a vitória por você. Tudo quanto você fez foi tirar-se do meio do caminho e não deixar que o seu próprio eu governasse a situação. Assim, aquele que é maior fez a sua obra. 1 João 4,4. Mas ao ficar olhando Deus travar as suas batalhas para você, você pode ficar tão emocionado com a glória da vitória que seu orgulho vai crescendo. Enquanto você está desfrutando dos benefícios da vitória, lembre-se, apenas a quem é aquele que é maior não é você, é Deus. Realmente, quando tiramos o nosso eu mesmo do meio e nos rendemos ao Espírito de Deus e deixamos que ele domine a situação, o poder de Deus opera maravilhas em nosso favor. Todas as vezes, sem falta. Mas é possível ficarmos demasiadamente confiantes em nós mesmos e nas nossas próprias forças. É muito fácil ficarmos com a seguinte atitude: rebaixei o diabo. É fácil para mim, consigo dar conta dele. Não, você não consegue. Você não dá conta do diabo por você mesmo. É verdade que Jesus já derrotou o diabo e que tudo quanto você precisa fazer é andar no plano de Jesus para a vitória. Você precisa ter confiança na autoridade que você tem em Cristo. É Jesus quem derrotou Satanás e você está simplesmente colhendo os benefícios da vitória de Jesus. É importante que você reconheça que alguma das maiores provações que chegará a sofrer irão atingi-lo imediatamente, depois de ter experimentado alguma das suas vitórias mais tremendas. Faça uma pausa para relembrar. Você percebe que algo assim já lhe aconteceu no passado? Você experimentou algum dos seus maiores testes imediatamente depois de ter experimentado grandes triunfos. Testes depois de grandes vitórias nos mostram quanto necessitamos depender de Deus. Elias não tinha aprendido esse segredo, pois estava fugindo, aterrorizado, embora fosse óbvio que Deus tinha operado um grande milagre em seu favor. Ficou claro que os profetas de Baal foram derrotados naquela situação. Ficou claro que o Senhor Deus tinha se declarado Deus dos deuses. Mas eu quero te perguntar uma coisa. O poder de Deus ainda estava à disposição de Elias depois desse grande milagre? Deus poderia ter protegido Elias contra a rainha Jezabel? O mesmo Deus que mandou fogo do céu para consumir o sacrifício, conseguiria proteger o profeta de Deus? É claro que sim. Elias ganhou a vitória, mas não aprendeu esta lição. Muitos entre nós já ganhamos grandes vitórias, sem, contudo, chegarmos a aprender essa lição. Sempre voltamos correndo a Deus, querendo que Ele crie outra vitória para nós. Realmente, as vitórias que Deus nos concede visam nos ensinar alguma coisa. Devemos aprender a confiar no poder de Deus, porque estamos em Cristo, e não é para fugirmos diante dos problemas. Deus demonstra a nós o seu poder nas nossas vitórias, a fim de que saibamos que o mesmo poder está à nossa disposição, diante de qualquer situação ou qualquer problema. Mas quantos entre nós já aprendemos essa lição? Pelo contrário, muitos entre nós fugimos do problema como se nunca tivéssemos visto o poder de Deus demonstrado em nosso favor. Mas ali no Monte Horebe, Elias chorou e se queixou, dizendo: Senhor, será melhor desceres para cá e me levares para o lar celestial. Todos, menos eu, viraram as costas a ti. 1 Reis 19, versículos 8 a 10. Elias deixara-se levar a atitude de coitadinho de mim. Foi da montanha da poderosa demonstração do poder de Deus para a montanha da desilusão e da decepção. No Monte Carmelo, Elias estava no pico da montanha da glória de Deus, mas no Monte Horebe, todas as suas fraquezas ficaram à mostra. Em outras palavras, Elias
Passou da montanha da vitória para a montanha do desespero, em questão de 1 ou 2 dias. Por certo, isso nunca aconteceu com ninguém entre nós. Na realidade, acho que nenhum de nós consegue se ver nessa situação. Se, porém, Elias realmente tivesse aprendido as lições espirituais que deveria ter aprendido com aquela vitória, teria ficado firme contra a rainha Jezabel e dito: o mesmo Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que manifestou o seu poder onipotente, vai me proteger e guardar. Não preciso fugir para algum esconderijo. Mas como Elias realmente fugiu para se esconder, Deus cuidou dele do mesmo jeito e lhe demonstrou outra lição a respeito da sua poderosa proteção e poder. E o que nós podemos aprender com a experiência de Elias? Entre outras coisas, uma vez que você está andando no plano divino da vitória para a sua vida, não pule para fora. Permaneça na vitória. Para fazer assim, você precisará se proteger com a palavra, nas suas áreas de fraqueza, para o diabo não pegá-lo de surpresa. Então, você poderá continuar com fé a sua caminhada. Acho, no entanto, que no fim Elias aprendeu a sua lição, pois nunca mais o achamos naquela situação. Pelo menos, a palavra de Deus nada registra neste sentido. Por outro lado, alguns entre nós recebemos uma demonstração de muitas lições em seguida, mas ainda não aprendemos com nenhuma delas. Elias frequentou a escola da fé e lhe foi ensinada aquela lição, mas quando veio a hora da prova, foi reprovado. Deveria ter sabido que vivia à sombra da proteção de Deus. A Bíblia diz que Elias era um homem sujeito a paixões, exatamente como nós. Isso significa que fomos feitos de modo semelhante. Somos humanos da mesma maneira que Elias. Aprendamos, portanto, das vitórias que Deus já nos deu no passado. Então, poderemos tirar proveito da lição que a vitória nos ensinou a respeito do grande poder de Deus para não sermos reprovados nos testes. A vitória ou a derrota? A morte ou a libertação? A escolha é nossa. E você? Vai seguir o plano divino para a sua vitória? Somente você poderá determinar se será vítima ou vencedor, um fracasso na fé ou um gigante da fé. Tome o seu lugar na sala da fé, no céu, juntamente com Moisés, Josué, Daniel e os 3 jovens hebreus. Você pode andar no plano divino da vitória na sua vida, em nome de Jesus. Amém? É momento de oração. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, porque sabemos, Pai, que sem Ti nada, absolutamente nada, podemos fazer. Mas contigo, como está escrito em Romanos 8,37, somos mais que vencedores. E a Tua palavra também diz que se permanecemos em Ti, nada, absolutamente nada, nos poderá ser feito. Por isso, nesse dia de hoje, te pedimos em favor de cada pessoa que nos acompanha. Pedimos em favor daqueles que estão doentes, que o Senhor entre com o teu poder, operando a cura, o milagre. Porque é a tua palavra que nos assegura que o Senhor já levou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras nós já somos sarados. Também quero lhe pedir em favor daqueles que estão passando fome, passando por necessidades. Que o Senhor envie a essa pessoa, Pai, a provisão. Porque Tu és o Deus, Jeová Jireh, o Deus provedor. E também visite esse lar e essa casa, repreendendo toda briga, toda contenda, toda divisão. Coloque a união, a paz, a harmonia, o amor sobre este lar, em nome de Jesus. É o que eu lhe peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. E neste momento também eu convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, chamado Igreja Poder de Cristo, cujo logo é uma semente. E sabe por quê? Porque a semente representa a palavra de Deus. E que você possa desfrutar dos benefícios que a palavra de Deus tem para as nossas vidas. Então, sinta-se forte e corajoso, não fuja, porque Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor
e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Glória a Deus, aleluia.